Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. E aí, pessoal, estou de volta. Ontem foi um dia muito legal, né? Duas pessoas que eu conheci, né, me pediram para ajuda para eu prepará-las para o batismo. Então, ontem eu tive a felicidade de participar do batismo dessas duas pessoas, né? Então, ontem foi um dia especial, por conta disso eu não fiz live, né? Porque o batismo era para começar às 7 horas, mas acabou começando bem mais tarde, porque essas confusões, a gente ficou preso no meio do trânsito, acabou que uma das batizandas chegou depois de mim, uma confusão só, mas importante que todos foram batizados, uma história legal, uma coisa boa, uma reunião de família, uma reunião assim muito boa, né? Eu estou dando um jeitinho de colocar uma foto, né? Duas eu vou ver direitinho. Eu sou uma negação porque não bato foto de nada, né? Mas tinha gente lá batendo foto, eles vão me mandar umas fotos e eu vou pôr umas fotos para vocês verem, né? Então vocês vão ver a Juliana e a Mariana, que foram as moças batizadas. Né? Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre um texto do meu evangelho e eu acho que vai ser muito interessante esse evangelho, sabe? Né? Acho que vai ser muito, muito interessante. Né? Então, estou aí só esperando dar o tempinho para a gente fazer o evangelho. Né? Como sempre, nada é simples nessas coisas, né? Nós estamos enfrentando o problema que nós estamos sem internet no hospital. Hoje, inclusive, eu só consegui fazer parte das coisas que eu costumo fazer, porque outra parte eu não consegui fazer devido à falta de internet. Né? Aí eu até vim aqui para casa, trabalhei em casa para poder trabalhar melhor, né? Mas também não cheguei muito cedo, não. E agora estou aqui na briga, aqui, né, esperando, mas acho que a internet não voltou lá no hospital ainda. Eu tenho como verificar as coisas, né, e pelo jeito não voltou ainda. É uma loucura, né? Como a gente fica nessa situação complicada, né? Bom, daqui a pouquinho vai começar e a gente faz a reflexão de hoje, né? Eu quero aproveitar, né? A gente vai fazer assim algumas reflexões, duas, apesar de ser 3 versículos, dá para fazer 2 reflexões importantes e que eu acho que tem muito a ver com a realidade nossa, né? Então, a gente vai fazer já já. Como vocês podem ver, eu não dormi bem a última noite, né? Todo mundo sabe que eu tenho a apneia do sono, né? E aí, essa última noite, eu simplesmente não pinguei direitinho as gotas no nariz para não liberar o nariz. Aí já viu, né? O nariz estava entupidíssimo e não dormi direito. Essa noite eu vou conseguir dormir direito, porque eu tomei o cuidado de providenciar, né? Então vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco está na hora da gente começar. Daí a gente faz a reflexão e aí a gente aproveita, né? Eu não... Opa, chegou alguém. Quem foi que chegou? Ô, JR, boa noite, paz e bem. Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse:
Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fadigados do peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomeis sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Apesar de serem 3 versículos, nós temos aqui 2 mensagens que são muito importantes. Sabe, uma mensagem é relativa ao fardo, outra mensagem é relativa ao jugo. Ué, Bernardo, fardo, jugo, não é tudo igual? Não, não é. Né? Talvez até hoje em dia você possa usar fardo e jugo como sinônimos, mas na época de Jesus não era. E sabe, é muito importante a gente entender as palavras na época que elas foram faladas, né? Para que a gente possa capturar toda a beleza desse texto. Na época de Jesus, fardo e jugo eram coisas diferentes. A palavra fardo estava relativo ao trabalho, vamos dizer, a questão do dia a dia, da sua questão fora da religião, né? Então, o fardo podia ser você cortar lenha, o fardo podia ser fazer um móvel, o fardo podia ser arar a terra, o fardo podia ser guarda de um local, né? Ou seja, o fardo era, vamos dizer, o trabalho que você tinha fora da igreja. E o jugo era aquilo que era próprio da religião, vamos dizer assim, as obrigações religiosas, os deveres religiosos, os cuidados, as coisas que você devia fazer para a religião. E isso é muito importante, porque Jesus separa essas 2, vamos dizer, essas 2 matizes, essas 2 características, e ele trabalha com cuidado isso. Observem bem. Ele fala assim: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos. Ou seja, ele está falando, vocês que estão cansados desse trabalho mundano, né? Eu vos darei descanso. Tomei sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso. Por que isso é importante? Porque aqui a gente tem que separar que existe um grupo de atividades que são atividades normais. Eu, por exemplo, tenho minhas atividades no trabalho, no Ministério da Saúde, que são as minhas atividades normais. E tem as minhas atividades como diácono, as minhas atividades como homem de fé, né? E elas são separadas. E Jesus fala assim: você tem que descansar. Ô, Cadu, boa noite, paz e bem. Então, Jesus fala assim, você tem direito a descanso, você tem direito a descansar, seja da sua atividade normal de trabalho, o fardo, seja das atividades da igreja, o jugo. Note bem, Jesus não fala assim, você tem que descansar das coisas do mundo, mas das coisas da igreja você vai se arrebentar e continuar fazendo. Não, Jesus não fala isso. Do mesmo jeito que Jesus não diz também, você pode descansar das coisas da igreja, mas você vai se arrebentar de trabalhar. Não, Jesus não é a favor disso, né? Jesus quer claramente que você tenha um período de descanso, tanto das atividades, vamos dizer, do mundo, quanto das atividades da igreja. Mas ele vai além. Ele chama você. Ele vem para você e fala assim, você que está fatigado, eu vos darei descanso. Se você segue Jesus, você tem que pensar no descanso do fardo. E isso é muito importante.
Porque a gente tem que parar de achar que a gente tem obrigação de ficar trabalhando. Não, você tem que ter um período de tempo seu. Seja para sua esposa, para o seu esposo, seja para os seus filhos, seja para os seus pais, para os seus amigos, seja para você. Olha, esse momento da minha vida, essas horinhas aqui, eu quero garantir para mim, para eu ter o meu repouso, o meu descanso. Então, essas horas são minhas. Tudo bem, é importante. Mas existe uma outra coisa que talvez passe despercebida e que eu quero falar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e eu vos darei descanso, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo que Jesus quer nosso é leve. Jesus não deseja que nós sejamos assoberbados de trabalho. Jesus não é a favor da sobrecarga de trabalho dos seres humanos. E aí tem um monte de gente, beleza, mas é isso mesmo, está certo. Só que tem o outro lado. Quando Jesus fala que o jugo é suave, os deveres para com a igreja são suaves. A postura da igreja é suave. A forma de agir, as exigências da igreja devem ser suaves. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo de vez em quando alguns colegas com pregações que são absolutamente, vamos dizer, sobrecarregantes, até opressoras. Vamos deixar muito claro, não é possível você virar para uma pessoa e falar assim: você tem que fazer tal coisa todo dia. Você tem que fazer tal outra coisa todo dia. Uma vez por semana você tem que fazer isso, no outro dia você tem que fazer aquilo, no outro dia você tem que fazer aquilo outro. Sabe, até é possível que algumas pessoas tenham esse tempo, mas outras pessoas não têm. E se essas outras pessoas não têm, nós não podemos dar a elas um jugo que lhes tire o descanso. Nós não podemos considerar pedido a algumas pessoas que sejam por demais pesados para elas. Sabe, uma coisa que me chama muita atenção, assim, mas muita atenção mesmo, né? Eu me lembro que uma vez eu estava, assim, uma pessoa me parou. Bernardo, parou não, ela entrou em contato comigo pelo Messenger. Mas eu estava lá fazendo, apareceu a mensagem, eu parei de fazer para ver o que era, porque era uma pessoa que eu tinha conversado umas 3 ou 4 vezes no Facebook, e a pessoa virou e falou assim: é a primeira vez que eu vou fazer uma quaresma, e eu queria um aconselhamento do senhor. Eu, pois não, o que eu posso fazer por você? Eu estou decidido a fazer tal e tal abstinência. Olha, assim, 4 abstinências para uma primeira vez. Bom, o que mais você está querendo fazer? Eu estou querendo fazer 3 dias de jejum. E quero fazer missa todo dia, quero fazer um terço todo dia. Eu virei assim: para, você não vai fazer isso. Mas, diácono, eu estou preparado. Não, você não vai fazer isso, é a sua primeira quaresma. Eu não posso permitir que você faça uma quaresma tão dura assim. Você vai ter que fazer uma outra proposta. Mas, diácono, não, então eu vou lhe dar uma outra proposta. E eu dei uma proposta para ele, e ele falou assim: mas eu estou achando isso muito pouco. E eu virei para ele e falei assim: mas Jesus é o mestre do jugo suave. Não adianta eu propor para uma pessoa um exercício, uma rigidez que ela não pode cumprir. É melhor que a gente seja cuidadoso e dê para a pessoa aquilo que ela consegue fazer e que ela faça, do que você dar a ela alguma coisa que ela não consegue fazer. Não é justo você exigir de um fiel algo extremamente difícil
porque ele não vai conseguir. Você não pode exigir de determinadas pessoas coisas que são tão pesadas que elas não podem conseguir. Eu, de vez em quando, falo para algumas pessoas: fulano, você tem que melhorar isso. Ah, Bernardo, mas é muito difícil, então faz só esse pedacinho aqui. Mas, Bernardo, você mudou de ideia? Assim, mudei, porque se você me disse que é difícil, não tem por que eu continuar te perturbando. É essa visão que a gente tem que ter. A religião não pode ser uma opressão. A religião não pode ser uma relação de você com Deus que passa por uma mensagem de opressão. Ela não pode ser uma relação de você com Deus que te enche de culpa, que te sobrecarrega, que te deixa numa situação onde você perde a sua própria esperança. Pelo contrário, a religião deve ser alguma coisa que te anime, que te leve a seguir adiante, e que você possa realmente se beneficiar disso. Então, dentro dessa lógica, né, eu acho que é importante que a gente entenda que Jesus quer um fardo suave, ou seja, que Jesus não quer que você seja sobrecarregado pelas coisas do mundo. Jesus te dá, aliás, Jesus quer um fardo leve. Ele quer que você não seja sobrecarregado pelas coisas do mundo, mas ele quer um jugo suave. A religião daqueles que seguem Jesus é uma religião suave, tranquila, que nos anima, que nos leva devagar a seguir com ele, tranquilos, sem sofrimento, sem angústia. Se por acaso a forma como você está vivendo a sua religião está diferente disso, eu não sei, mas vale a pena você repensar as coisas. Se você quiser, você pode entrar em contato comigo e a gente conversa, tá? Vamos pensar uma nova forma da gente ir adiante. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Algumas pessoas vão dizer: Bernardo, você hoje falou pouco. São 3 versículos, né, pessoal? Tem gente que dizia assim: não dá nem para fazer homilia. Claro que dá, né? Mas a reflexão hoje foi pequena mesmo, porque mas são coisas importantes, tá? Amanhã, sexta-feira, a gente se encontra de novo e a gente conversa sobre as coisas, né? Bernardo, qual é o evangelho de amanhã? Não sei, né? Eu não sei o evangelho. O único evangelho que eu sei com antecedência é o de domingo, que eu leio na sexta, né? Porque eu preparo as minhas leituras, tá? Bom, pessoal, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Camilo de Leles, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuida, se protege, tá? Não vamos bobear não. Se você está com a vacina em dia, beleza. Se não está, trata de colocar em dia. Foi para algum lugar com muita gente, máscara, não bobeia, tá? A gente se vê amanhã. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.